Olá, o Conexão Cidadão está no ar. Nesse programa, vamos falar sobre um tipo de fiscalização do TCE Ceará, o controle das parcerias público-privadas feitas pelos governos municipais e estadual. É bastante comum que os serviços públicos sejam oferecidos de forma indireta, ou seja, quando o governo realiza uma contratação com a empresa pública para executar serviços como coleta de lixo, gestão de rodovias e iluminação das cidades. Essas transferências de prestação de serviços são formas de realizar desestatizações. E o assunto ele é tão relevante que o valor de 318 milhões de reais foi o total de recursos analisados pelo Tribunal de Contas em 3 processos envolvendo parcerias público-privadas. Neste episódio do Conexão Cidadão, vamos contar com a participação do servidor do TCE Ceará, o Júlio Muniz, que vai explicar a atuação do Tribunal de Contas na análise dessas transferências de prestação de serviços. O Júlio informa a seguir o conceito de desestatização. Desestatização seria o Estado ou poder público vender um ativo ou uma empresa estatal ou transferir a realização, a prestação de serviço público que ele faz para a iniciativa privada, tá? Quando a gente tem a venda de um ativo, ou uma empresa estatal, a gente chama de privatização. Quando a gente tem a transferência da prestação de serviço, e é importante dizer que a prestação de serviço, a titularidade é sempre do poder público, então o que ele vai transferir é a execução ou a prestação daquele serviço para um particular, para a iniciativa privada, tá? Essa transferência a gente chama de concessão. A concessão, ela tem 2 tipos, a concessão comum, que envolve basicamente o que a gente vê na maioria dos casos, que é, por exemplo, quando o pagamento da tarifa pelo usuário ou alguma outra receita decorrente administrativa cobre todos os custos relativos ao concessionário que vai realizar a atividade. Essa é a concessão comum. A outra, que é outro tipo, é a parceria público-privada. Na parceria público-privada, ou não há tarifa ao usuário, ao contribuinte, ou essa tarifa ela é insuficiente para poder custear a iniciativa privada. Então o poder público entra também fazendo um pagamento, uma contraprestação, um aporte público. Por isso o nome parceria público-privada. A realização do serviço, ou a prestação do serviço vai ser feita por uma empresa, por uma iniciativa privada, com o aporte do poder público. E a transferência dessa prestação de serviço para uma empresa, ela pode ser feita por concessão ou por uma PPP, que é uma parceria público-privada. E desde 2018, o TCE Ceará acompanha e avalia os processos de desestatização, em que o valor do contrato seja superior a 10 milhões de reais. E aqui no Tribunal de Contas, quem realiza essa análise é a Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 1, que é uma unidade da SESEC, Secretaria de Controle Externo, que é onde o Júlio Muniz trabalha. O Júlio vai explicar como é realizado esse trabalho. Hoje a gente faz na Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 1, é onde eu trabalho. O diretor é o Felipe Ramalho. E assim, ao longo de 5 anos, no caso da IN 03 de 2018, que estabeleceu a obrigatoriedade até 2023, num cômputo aí de 10 processos de concessão e PPPs, somados, nós temos 10 processos julgados, nós temos aproximadamente 535 milhões de reais de benefício potencial para o poder público. Tá? E por que a gente fala em benefício potencial? Também para ficar claro. Porque, reforço, como a gente não tem ainda a contratação pública, não tem a despesa pública, não tem os atos de gestão, nós estamos falando em sugestões, de melhorias para a contratação, para que de alguma forma ela se reverta na melhor proposta para a administração, que é a vantajosidade de contratação de uma PPP. Carol, e é importante destacar essa preocupação do Tribunal de Contas de verificar a vantagem de se transferir a realização de um serviço público em vez do próprio governo fazer esse tipo de atividade. O Tribunal de Contas, ao analisar essas transferências de serviços, ele está querendo verificar uma série de objetivos, como, por exemplo, redução de riscos para a administração pública, a economia financeira e também evitar irregularidades, né, Viviane? Vamos ouvir novamente o Júlio Muniz, que ele vai descrever os procedimentos com relação a essas fiscalizações. Bom, é importante dizer que, pela natureza do tipo de trabalho, pela temática que envolve, a gente tem uma complexidade nessa análise que envolve basicamente 4 perspectivas, sabe, Carol? Nós temos a modelagem jurídica, onde a gente faz uma análise da minuta do edital e da minuta do contrato, uma modelagem comercial,
e operacional, onde a gente precisa ver os principais pontos daquela realização da transferência da prestação de serviço público para a entidade privada e indicadores e métricas de avaliação de qualidade, né? Inclusive que podem conduzir posteriormente uma própria auditoria de conformidade do tribunal. Mas também nós temos o ponto que eu acho que é um dos principais, que é o que diferencia a análise tradicional que a gente faz dentro das auditorias, que é a análise da vantajosidade. Quando a gente fala em vantajosidade, por que o poder público, ao invés de prestar o serviço diretamente, vai fazer ou por concessão, né, com cobrança de tarifa pública, ou sem cobrança de tarifa pública por meio de parceria público-privada com aporte. Por que essa opção é a melhor? Essa é a análise da vantajosidade, onde a gente utiliza para tanto várias análises de vários instrumentos de gestão, indicadores econômico-financeiros, como a própria análise do value for money, que é a vantajosidade em si, calculando o custo médio ponderado, a taxa interna de retorno, enfim, resumindo, se vai ser vantajoso para a administração pública fazer aquela contratação por meio de PPP. Mas a dúvida que surge, Viviane, é saber em que momento o Tribunal de Contas vai atuar no controle dessas concessões e PPPs. Vai depender, Carol. Nos casos das parcerias público-privadas, em decorrência da complexidade e dos recursos envolvidos, se realiza o controle prévio. Analisar os documentos da contratação antes que ela seja realizada. E o TCE Ceará foi um dos primeiros a fazer isso entre os tribunais de contas do país. Na concessão comum, o tribunal trabalha com uma análise a posteriori, que é como a gente faz no geral das nossas fiscalizações. Então a gente faz auditoria de conformidade, auditoria operacional sobre o desempenho dos serviços públicos prestados por meio de concessão comum. No que diz respeito à parceria público-privada, Carol, a gente tem um trabalho diferente, que é uma análise prévia, um controle prévio, o que nos destaca, porque o TCE foi um dos primeiros tribunais do Brasil, junto com o TCU, a fazer esse controle prévio, né? E por que a gente chama que é controle prévio? Porque ele acontece antes da contratação ou antes da seleção do fornecedor que vai realizar essa prestação de serviço pelo Estado, né? Então, tudo começou com a Instrução Normativa 03 de 2018, que ela exige ou ela traz uma obrigatoriedade no envio da documentação que compreende todo o estudo técnico feito pelo poder público no que diz respeito a atender aquela demanda. Qual é a demanda? A demanda seria transferir a prestação de algum serviço público, esgotamento sanitário, iluminação pública, administração de algum bem, etc., etc., ou até mesmo uma reforma, para a iniciativa privada. Então, eles enviam essa documentação e a gente faz uma análise prévia. O que sai daí é um resultado de um julgamento, certo? O tribunal tem 60 dias, importante dizer isso, o tribunal tem 60 dias para julgar da data da entrada da documentação, que é um tempo bem exíguo para a complexidade do trabalho que se faz, mas a gente consegue dar bons retornos para a administração. Como não há ainda contrato, contratação, atos de gestão, execução de despesa pública, as nossas indicações como resultado, elas saem a título de dar ciência. Elas não são... porque não há irregularidade, acho que é importante dizer que não há irregularidade, não há dano, porque a gente não tem a contratação ainda, é uma análise prévia, né? Então é sempre dando ciência para o jurisdicionado, dando sempre ciência para o gestor público, de que, em algumas situações, o tribunal reconhece que alguns pontos poderiam ser aperfeiçoados, melhorados, buscando aquela eficiência que a gente falou lá no início. É importante informar que a SESEX, a Secretaria de Controle Externo, por meio da Assessoria de Qualidade e Inovação, construiu um documento que ele está em linguagem acessível, uso de recursos visuais, chamado Controle em Ação. Existem várias edições e uma delas é exatamente do tema que a gente está tratando hoje aqui, que é sobre as desestatizações. E importante também, para finalizar, é dizer que a gente tem, Carol, um trabalho onde a gente já faz há um certo tempo, por meio da Assessoria de Qualidade e Inovação da SESEX, essa instrumentalização de comunicação do que a gente faz, dos nossos trabalhos para a sociedade, por meio do Programa de Controle em Ação. Está posicionado lá no site do tribunal, no menu jurisdicionado, fiscalizações, e aí a gente tem um programinha do Controle em Ação, onde a gente tem um encarte desse, um material desse, explicando o que é que a gente faz, trazendo números, seja sobre concessão, parceria público-privadas e outras temáticas específicas de atuação do tribunal para a sociedade, uma linguagem simples
e para que a sociedade conheça um pouco mais a gente. E esse material do Controle em Ação está sendo utilizado na disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, ofertado nas escolas públicas de ensino médio em tempo integral. E é uma parceria entre o Tribunal de Contas, o TCE Ceará, por meio de sua Escola de Contas, o Instituto Plácido Castelo, e a Secretaria de Educação do Estado. E estudantes de 95 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral estão fazendo essa disciplina. O interessante, Carol, é que a partir do trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas se desenvolveu uma ação orientativa, né? A gente sabe que muitas atividades do Tribunal de Contas são complexas e nem sempre são fáceis de entender, só que elas têm uma relevância muito grande, seja porque envolve a aplicação de recursos e o próprio bem-estar da sociedade. Pois é, Carol, e o Conexão Cidadão é um espaço para a gente discutir esses assuntos em linguagem simples. E se você tem alguma sugestão ou dúvida, envie um e-mail para a gente. comunicação@tce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o videocast oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Até o próximo programa. Até a próxima.